Fala meus caros otakus, Tio Ukiura de volta, e dessa vez com um vídeo diferente aqui para vocês. Yu Yu Hakusho é um dos meus animes favoritos, e como tal ele não poderia faltar de jeito nenhum aqui no canal, né? Então, pensando nessa obra maravilhosíssima que eu já assisti mais de uma vez, eu resolvi trazer para vocês o meu ranking dos 10 personagens mais poderosos de Yu Yu Hakusho. Antes eu queria avisar que essa lista é só minha opinião, tá bom? Então por favor não levem pro lado pessoal, essa é só minha opinião, espero que gostem e vamos lá. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. The way that things have been. Em 10º lugar eu deixo a mestra Genkai. Genkai é uma das mestras mais poderosas do verso dos animes, e ela é ninguém mais e ninguém menos que a própria mestra do Yusuke Urameshi, nosso caro protagonista. Ela quem ajudou o Yusuke a ficar mais forte ao decorrer da obra, e ela era a antiga portadora do poder Leiko Hadouken, um poder avassalador que é passado de mestre para aluno, assim como foi com Genkai e Yusuke. A Genkai de posse do Leiko Hadouken era sem dúvidas uma das personagens mais apelonas da obra, e eu diria que se ela estivesse de posse desse poder, ela teria batido de frente com o próprio Sensui. Porém ao decorrer da obra ela passou o poder do Leiko Hadouken para o Yusuke, ficando bem mais fraca, mas só pelo fato dela estar nessa lista, isso não quer dizer que ela é fraca. Ela detém de muitas habilidades e conhecimentos, e a mestra poderia sim derrotar qualquer um dessa lista se bobearem. Indo ao nosso 9º lugar temos o Toguro. Agora provavelmente alguns de vocês vão querer arrancar meu couro, mas calma lá que vou explicar o motivo do Toguro estar em 9º lugar. Inicialmente o Toguro era um humano comum, que deu sua vida em troca de poder após presenciar seus companheiros de dojo serem mortos por um yokai. Depois de presenciar isso e ser praticamente inútil contra o yokai, Toguro foi em busca de força, posteriormente derrotando o mesmo yokai que matou seus companheiros no Torneio das Trevas há 50 anos atrás. Como o vencedor, Toguro desejou que ele nunca envelhecesse, pois o envelhecimento trazia a fraqueza. Foi daí que ele e a Genkai, que eram grandes amigos na época do torneio, se separaram. Não irei me aprofundar muito aqui na amizade dos dois para o vídeo não ficar muito longo. 50 anos depois, Toguro está literalmente um monstro. Ele era da classe B, ou seja, forte pra caramba. Toguro era tão forte que o mesmo deu uma baita surra do Yusuke, e ele levou mais de um leiga a queima-roupa, porém ele não sentiu nada. Eventualmente Toguro ficou muito mais poderoso na sua forma 100% que aumentava sua força num nível colossal, tanto que ele usava a pressão de seus estalos de dedos para tornar o ar numa bala. Porém depois do arco do Torneio das Trevas os personagens passaram por uma evolução monstruosa, principalmente o Yusuke. Então, esse lugar mais que merecido para o Toguro. Em 8º lugar, Kazuma Kuwabara. Ah não, aí você tá ficando louco, colocando o Kuwabara acima do Toguro, sendo que o Toguro já quase matou o Kuwabara com um único golpe. Calma galera que eu vou explicar. O Kuwabara era de fato mais fraco que o Toguro, porém no decorrer da história o Kuwabara foi para outro patamar. Eventualmente ele evoluiu a espada espiritual, que era o poder principal do Kuwabara, para um nível extraordinário, transformando ela na espada dimensional, ou seja, uma espada de energia espiritual que corta entre dimensões. Por exemplo, se o Kuwabara estiver preso em uma dimensão sem saída, ele pode usar o poder dessa espada para abrir uma espécie de brecha dimensional e sair dela. Certo que ele demorou um pouco, mas ele conseguiu dominar esse poder, e atualmente ele pode usar essa espada dimensional à vontade, e é esse um motivo que eu coloco ele acima do Toguro, pois por mais forte e resistente que o Toguro seja, eu creio que ele não aguentaria um corte de uma espada que corta dimensões. Em 7º lugar, Shuichi Minamino, mais conhecido pela alcunha de Kurama. Por mais que ele esteja na 7ª posição, isso não tira o mérito do Kurama ser extremamente perigoso para qualquer um dessa lista. Kurama é um yokai muito poderoso que reencarnou em uma criança humana chamada Shuichi Minamino, mas ele continuava com suas personalidades, memórias e poderes de sua vida passada, que no caso eram de um yokai.
O Kurama é tão poderoso que o próprio Rien afirmou que não queria ter o mesmo como inimigo, e eu concordo com Rien nessa, pois lutar contra o Kurama é suicídio e loucura até pro cara mais forte. O Kurama tem a habilidade de criar, controlar e manipular todas as espécies de plantas, tanto do mundo dos humanos quanto do mundo das trevas. Ele conhece vários tipos de remédios, sementes e plantas que ele pode usar livremente em combate. E é justamente isso que torna ele tão perigoso. Por exemplo, na sua luta contra um yokai do time Machotsukai, lá do arco do Torneio das Trevas, o Kurama implantou uma semente dentro do corpo do yokai que ela florescia de dentro para fora, matando o oponente somente como uma ordem do Kurama. Muito roubado isso. Na sua forma de Kurama Yoko, seus poderes aumentam num nível absurdo, e por esse e por mais motivos que o Kurama entra nesse top 7 dos mais poderosos do anime. E em sexto lugar, o meu personagem favorito da obra, Rien. Eu fiquei bastante triste de colocar o Rien nessa posição, pois ele é o personagem que eu mais gosto do anime, porém tive que aceitar que tem gente muito mais forte que ele. O Rien é um yokai nascido numa aldeia onde só haviam mulheres de gelo, porém o Rien nasceu com a capacidade de manipular e controlar fogo, por isso ele foi considerado uma aberração, e foi exilado da vila pela anciã, mesmo com a mãe dele não querendo isso. Ele foi então sentenciado à morte mesmo sendo um bebê, porém mal sabiam elas que ele havia sobrevivido. Rien é por si só um yokai muito poderoso, e um dos personagens mais rápidos de todo o anime. Ele também é mestre na arte da espada e do assassinato, porém sua característica principal é manipular qualquer tipo de fogo existente, e ele é também o usuário das chamas negras mortais, uma chama tão quente e poderosa que queima tudo que toca até não restar nenhuma célula do inimigo. Depois que dominou as chamas negras, Rien ficou ainda mais forte, e depois ficou ainda mais forte no decorrer da obra, tanto que ele bateu de frente contra o próprio Yusuke. Ele também foi forte o suficiente para fazer alguém como a yokai Mukuro supostamente lutar a sério, porém ele perdeu no combate contra a mesma. Mas mesmo assim o cara peitou a Mukuro, uma das yokais mais poderosas de todos os tempos. O Rien é brabo mesmo. E agora em quinto lugar, o detetive sobrenatural mais poderoso depois de Yusuke, Sensui. Shinobu Sensui, assim como Yusuke, era um detetive sobrenatural, que se corrompeu após assistir a uma fita que não estou lembrado do nome, porém ela era uma fita que demonstrava o máximo da crueldade humana contra yokais. Após assistir a essa fita, o Sensui despertou 7 personalidades dentro de si próprio, e cada uma dessas personalidades é por si só muito forte e sádica, porém a mais poderosa de todas é sem dúvidas a sua personalidade original, Shinobu Sensui. O Shinobu principal, brincando, humilhou o Kuwabara com a espada dimensional, Rien pós-domínio das chamas negras, e Kurama Yoko, isso brincando, e depois ele ainda espancou o Yusuke, porém foi derrubado pelo Raizen, numa das surras mais épicas de toda a obra. Sensui estava mais ali no rank S de monstros de Yu Yu Hakusho, e ele foi sim um baita antagonista, e teve uma ótima saga, na minha opinião. Ele só não está mais acima pois os outros são ainda mais fortes que ele em meu ponto de vista. E em quarto lugar, mais uma vez vocês vão querer me estrangular, mas essa é minha opinião, Yusuke Urameshi. Calma aí que vou falar o motivo dele estar nessa posição. Yusuke Urameshi é o protagonista da obra, e ele foi de longe o cara que mais evoluiu durante o decorrer da história. Logo no início ele havia morrido em um acidente, mas ele ganhou uma chance de reencarnar, e ele voltou como um detetive do mundo espiritual, trabalhando para o mundo dos espíritos. Com o decorrer da história, o Yusuke bateu de frente contra Suzaku, Linko, Toguro, Rien, Sensui, Yomi e até mesmo o fucking Raizen, o seu papai. Ou seja, o cara não é brincadeira mesmo. Yusuke foi treinado pela mestra Genkai, e tipo o cara ficou monstruoso na arte do combate, lutando contra qualquer um que aparecesse em seu caminho. Yusuke era tão poderoso que ele venceu o grande Toguro, ele sobreviveu aos ataques do Raizen, lutou pau a pau contra o Yomi, um dos yokais mais poderosos, junto de Mukuro e Raizen.
Na luta contra Sensui, Yusuke estava lutando de igual para igual contra o mesmo, e os dois chegaram a destruir montanhas inteiras com a pressão dos golpes. Olha o nível dos malucos. Porém essa luta foi interrompida pelo Raizen, que possuiu seu filho e assim matou o Sensui. Porém como era o Raizen e não o Yusuke, irei deixar essa versão do Yusuke de lado. Mas enfim, o Yusuke é sem dúvidas um dos caras mais poderosos de todos, e ele merece mesmo estar nessa posição. E em terceiro lugar, um dos yokais mais poderosos, Yomi. Yomi foi o antagonista final do último arco de Yu Yu Hakusho, e ele junto de Mukuro e Raizen comandavam um mundo das trevas. Porém Yomi era mais ganancioso, pois o mesmo queria dominar o mundo das trevas por completo e sozinho. Yomi, diferente dos outros dois reis, é cego, porém a audição dele é monstruosamente elevada, dando a ele a incrível capacidade de ouvir um ser vivo a mais de quilômetros de distância, o que compensa e muito sua falta de visão. Ele tem um filho muito poderoso chamado Shura, porém o moleque só não entrou na lista porque ele mesmo tendo um poder muito elevado, ele era mais ou menos ali no nível de Yusuke no final do Torneio das Trevas. Yomi era muito poderoso mesmo, pois na sua luta contra Yusuke ele deu um baita trabalho pro protagonista, que foi se acostumando com a luta com o passar do tempo. Porém ele conseguiu vencer o Yusuke, mesmo os dois sendo extremamente equivalentes. O resultado foi o Yusuke todo ferido e desmaiado no chão, e o Yomi também todo ferido mas de pé, ou seja, vitória de Yomi. Ele no passado era nada mais e nada menos que um amigo do próprio Kurama, que na época era Kurama Yoko, e também o superior de Yomi. Mas depois que Kurama resolveu ir embora para o mundo dos homens, Yomi assumiu o título de um dos três reis do mundo espiritual, futuramente ficando muito mais poderoso que o próprio Kurama Yoko. Enfim, esse cara merece estar na terceira colocação com toda a certeza. E em segundo lugar, a segunda yokai mais poderosa, Mukuro. Mukuro é sem dúvidas a segunda personagem mais poderosa de toda a obra, e não é por menos. Essa mulher é um dos maiores monstros que existem no verso de Yu Yu Hakusho. Mukuro é forte o suficiente para derrotar com certa facilidade o Riei com o domínio completo das chamas negras mortais. Enquanto o Riei dava tudo de si no combate, Mukuro apenas aguentava os golpes. Mukuro, além de ser um dos yokais que comandam o mundo das trevas, ela também é uma ótima estrategista, e uma exímia combatente. A extensão dos poderes da Mukuro no torneio para decidirem quem comandaria o reino das trevas era surreal, mas ao final da obra nos foi revelado que Mukuro em sua luta contra Riei não tinha liberado todo o seu potencial, e foi revelado que, talvez nós nunca veremos os reais poderes de Mukuro, o que na boa, devem ser surreais, pois se essa mulher derrotou o Riei com o domínio das chamas negras e nem usou 100% de seu poder real, imagina o quão absurda ela não deve ser. Mukuro era muito poderosa de verdade, e é por isso que ela merece estar em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, o maior yokai que existe no mundo das trevas, Raizen. Raizen era o imperador máximo do mundo das trevas. Nem mesmo Mukuro ou Yomi queriam enfrentar esse cara, pois ele era muito mais poderoso que os dois juntos. Raizen é ninguém mais e ninguém menos que o próprio pai legítimo do Yusuke Urameshi. Isso mesmo, pai legítimo. E vocês não estão ligados no quão absurdo é esse yokai. Raizen é poderoso o suficiente para manter a paz em todo o reino das trevas, e ele quer impedir que uma guerra entre os dominantes do mundo das trevas, no caso Mukuro e Yomi, acontecesse. Sua resistência é tamanha que ele passou mais de 1000 anos sem se alimentar, isso mesmo, mais de 1 milênio sem comer, e o cara continuava vivo, e tinha poder suficiente para manter Mukuro e Yomi em seus lugares. O cara espancou Sensui literalmente até a morte. Ele deu uma surra no Yusuke, e quase matou o filho, porém ele nesse momento estava meio que incontrolável por causa da fome. Só pra vocês terem uma noção, a fome desse cara era tanta que os roncos de seu estômago eram ouvidos por todo o mundo das trevas. Mesmo com uma fome de milênios, Raizen era forte o suficiente para surrar o Yusuke pós-saga do Sensui, e isso não é pouca coisa. Raizen é tão poderoso que eu considero ele como um dos seres mais absurdos de todos os animes do geral.
Porém todo esse universo de poder que Raizen tinha infelizmente não existe mais, pois o mesmo não aguentou de tanta fome, e acabou morrendo. O que levou aos eventos do torneio para conquistar o controle total do mundo das trevas. Mas em vida, Raizen era de fato o ser mais poderoso que qualquer outro no universo de Yu Yu Hakusho. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, e por favor peço com que vocês não fiquem bravos comigo, essa foi só minha opinião, mas comentem aí qual o seu top 10 dos mais poderosos de Yu Yu Hakusho, e qual o seu personagem favorito de todos do anime, ficarei feliz em ler seus comentários. Por favor deixem o gostei nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Compartilhem o vídeo pois também ajuda muito. Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem mais vídeos como este aqui no canal. Bom pessoal, Tio Ukiora vai ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!